Graça e paz, vocês estão bem? Aqui é o Pastor Léo. Eu encontro na Bíblia pelo menos 3 tipos de cristãos. E a pergunta é: que tipo de cristão é você? Jesus, no seu discurso em Mateus 6, ele fala que haviam pessoas que andavam inquietas por aquilo que elas haviam de comer, haviam de beber e haviam de vestir. E ele fala para os seus discípulos: não busque estas coisas, porque quem busca estas coisas são os gentios, os pagãos. Então eu compreendo que existem pessoas que, mesmo estando na igreja ou não, que se assumem, dizem ser cristãos, são chamados cristãos nominais. Nós conseguimos identificá-los por aquilo que eles buscam. Um cristão nominal é identificado por aquilo que ele busca. Porque mesmo estando, andando próximo a Jesus, ou caminhando na igreja, ou até mesmo fora dela e se dizendo cristão, o que eles têm buscado é apenas o seu próprio interesse. Então, o primeiro tipo de cristão é o cristão nominal, aquele que busca satisfação pessoal. O segundo tipo de cristão, eu encontro ele no livro de Gálatas, capítulo 4, que fala que mesmo o menino sendo o herdeiro de tudo, enquanto ele for criança, ele é considerado como um escravo, como um servo. E por que Paulo, ao escrever, ele relata isso? Porque mesmo sendo o Senhor de tudo, ele precisa ser guiado. Mas não somente isso. Observe que a comparação que Paulo faz é que, mesmo sendo Senhor, ele é considerado como servo. O que um servo faz? Um trabalhador, ele faz? Ele trabalha em busca do benefício do seu salário, do seu trabalho. Então ele faz aguardando a recompensa por aquilo que ele fez. Ele trabalha tendo a consciência de que ele vai ter um saldo no final do mês. Então essa é a busca de quem é um cristão menino. Ele está sempre buscando resolver suas questões. Mas se você pode estar se pensando assim, o cristão menino e o cristão nominal, então eles se parecem, mas tem uma diferença que você consegue observar mediante as dificuldades. Porque um cristão nominal, quando as adversidades aparecem, ele não consegue se manter. Já um cristão menino, mesmo em meio às adversidades, ele consegue se manter. Por quê? Porque ele tem a ideia, o entendimento, ou ele compreende em seu coração que ele nasceu e tem que ter uma vida de família com seu pai. Então ele consegue ainda resistir nos tempos das adversidades. Agora, existe ainda um terceiro tipo de cristão, que eu chamo de cristão maduro. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia vai relatar para nós que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Quando nós nos convertemos, recebemos esse espírito de adoção, somos filhos meninos. Mas não é essa a condição que nós devemos continuar. A Bíblia vai dizer ainda no versículo 19 de Romanos 8 que a ardente expectativa da criatura espera a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Se você olhar alguns versículos anteriores, você vai ver que fala sobre um outro tipo de filho. No grego, um é teknon e o outro é huios. O teknon é o filho menino, aquele lá de Gálatas 4. Mas o filho maduro de Romanos 8, 19 é aquele que compreende a necessidade do reino e se movimenta não mais por necessidade, mas por correspondência. A diferença entre um cristão menino e um cristão maduro é que o menino faz as coisas pensando no benefício. Já o cristão maduro trabalha para o benefício do reino. Isso significa que o cristão maduro é aquele que tem se voltado a fazer a vontade de Deus, trazendo em evidência o reino de Deus e a sua justiça. E ele não trabalha mais para ter coisas, ele trabalha agora por responsabilidade, porque sabe que ele já tem todas as coisas com ele. Que tipo de cristão é você? O que você tem buscado te define. Então, se movimente, cresça, evolua, mude de nível. Mas, Léo, como é que eu posso deixar de ser um cristão nominal?
Você precisa verdadeiramente nascer de novo. Ou talvez você se pergunte, mas como é que eu posso deixar de ser um cristão menino? Em Hebreus 5 fala que pelo exercício do entendimento nós conseguimos avançar de nível. Então você pode mudar a condição em que você se encontra, exercitando as suas faculdades mentais para alcançar o nível daquilo que Deus quer que você chegue. O nível de estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe você.